Olá, pessoal. Nesse Dia dos Professores, o presente é para a sociedade brasileira. Eu, como professor Rodolfo Fiorucci, doutor em História, vou aqui mostrar para vocês a verdade sobre o nosso país. Essa é a aula que todas as pessoas do Brasil deveriam ter. Alguns minutos apenas de um dia seu que vão te abrir a mente para conhecer como funcionam as engrenagens da política, da corrupção, do setor privado e do setor público brasileiro. Então, me acompanhe aqui, em alguns minutos nós vamos descobrir como tudo acontece. Eu baseio essa aula no livro que eu acabo de lançar esse ano, que se chama Sorria, Você Está Sendo Enganado, Desmontando Fake News para a Desidiotização do Brasil. Esse livro ele trata das grandes mentiras contadas e mentiras que acabam alimentando, por óbvio, a nossa situação econômica, política, social, cultural, que a gente não consegue entender como funciona, mas eu vou explicar tudinho para vocês aqui de maneira fácil, rápida e didática. Afinal, no Dia dos Professores, nós, professores brasileiros, temos que mostrar por que a educação é importante, por que estudamos e o quão fundamental é a ciência e o processo pedagógico na formação de uma nação digna, justa e competente. Então, vamos lá. O Brasil é mesmo contra a corrupção? Será que a gente acredita nisso, pessoal? Será que o Brasil é contra a corrupção? O que aconteceu nessa última eleição, nesse primeiro turno nosso, que leva a crer que o brasileiro é contra a corrupção? Moralmente, óbvio, moralmente, o brasileiro é contra a corrupção. Mas, na prática, efetivamente, o brasileiro contribui para a manutenção eterna da corrupção, porque é enganado. E eu vou mostrar para vocês. Eu pego aqui dois elementos-chave que todo mundo entende como corrupção nos últimos 20 anos da história brasileira. Tá? E a gente vai entender que tanto o Bolsolão, que é o orçamento secreto hoje presente no governo Bolsonaro, como o mensalão, né, o sistema de compra de votos de deputados para aprovar políticas do governo no governo do PT, tá? Que são considerados escândalos de corrupção, por que eles acontecem? Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos parar com o mundo da fantasia, vamos sair desse universo dos unicórnios cor-de-rosa e entender a realidade e o mundo como ele funciona. O Brasil não funciona sem corrupção. Eu vou repetir para que isso entre na sua cabeça, para a partir de agora a gente tomar as decisões de maneira racional, tá? E não utópica. O Brasil não funciona sem corrupção. Ora, Rodolfo, mas então a gente vai ter que conviver com isso? Sim, teremos que conviver. Tá? Por que o Brasil não funciona sem corrupção? Porque a estrutura política brasileira é montada para a corrupção. Um país com 30 e tantos partidos, sendo grande parte dele que faz parte do espectro do centrão, né, aqueles partidos do centrão, são partidos fisiológicos, ou, em termos populares, didáticos, são partidos de aluguel. Eles se vendem em troca de dinheiro, de cargo, de interesses particulares, de cargos em empresas públicas, em secretarias, em diretorias, enfim. Tá? Então, eles se vendem. Se eles se vendem, já está comprometido todo o sistema de governabilidade ética. Né? Não existe ali discussão pública dentro do parlamento, da Casa do Povo, dos representantes do povo, dentro de uma racionalidade científica, econômica, política, cultural, não. É uma casa de negociação de interesses, e interesses muitas vezes, na maioria das vezes, particulares. Tá? Então, seja governo A, seja governo B, ele vai ter que comprar voto desse grande centrão que está lá no Congresso, representando interesses próprios e dos milionários que financiam suas campanhas. Tá? Ou seja, o Congresso brasileiro é uma casa de representação dos ricos e bilionários, tá? Que financiam as campanhas desses políticos, e esses políticos votam dentro do Congresso de acordo com o interesse dos bilionários e de seus interesses próprios, negociando cada voto, vendendo cada voto.
Ou seja, a corrupção já está feita, tá? Então, se o grande elemento de corrupção da política brasileira é o centrão, é esse fisiologismo, né, que existe, por que as pessoas elegeram no primeiro turno a maior parte dos deputados e senadores exatamente do centrão? Essa é a pergunta que não quer calar. Somos contra a corrupção, não é mesmo? Somos contra a corrupção. Sabemos que o Centrão é o grupo de partidos mais corruptos do Brasil, isso comprovadamente, por números de processos e condenações, tá? E o brasileiro, que acredita ser um ser moral contra a corrupção, foi lá e votou exatamente no umbigo central que produz a corrupção generalizada no Brasil. E por que a gente fez isso? Porque somos cooptados a pensar o mundo a partir da moralidade superficial e não a partir da realidade material da vida. Tá? Quando não conseguimos entender as engrenagens de funcionamento do mundo, a única coisa que nos resta são os valores morais, que, manipulados de maneira assertiva, com base em deturpações, fake news e mentiras que tocam no coração e na mente das pessoas, nós votamos errado. E está aí configurado com provas eleitorais de que isso aconteceu no primeiro turno, mas aconteceu na história toda do Brasil. Temos, então, o mensalão, que foi um sistema de compra de votos de deputados, 200 milhões de reais custou o mensalão para o Brasil, e o bolsolão, que já custou 600 vezes mais do que o mensalão. Vai bater aí quase 40 bilhões de reais, tá? Esse grande esquema de corrupção junto com o Centrão no Parlamento Nacional. Um orçamento secreto, né, que você não sabe para onde vai, como é gasto, não se tem controle nenhum. É o sequestro do orçamento público, que deveria ser para educação, saúde, comida das crianças nas escolas, sequestrado pelo Centrão e distribuído Brasil afora aí sem controle nenhum. Saque do Estado brasileiro, ok? Então, vamos lá. Para que a gente vote no Centrão, as pessoas precisam ser convencidas de que a política é ruim, o político é ruim, esse povo é todo igual, o Estado é muito inchado, o Estado é grande, o funcionário público tem privilégio, tinha que ser tudo privatizado, porque o setor privado, ele é o setor técnico da administração enxuta, que visa o lucro. Será que isso é verdade, pessoal? Será que é assim mesmo? A gente vai entender um pouquinho. Então, fomos convencidos, né, de que o Estado é grande, e o Estado sendo grande facilita a corrupção dos políticos maldosos, porque a política é ruim, tem que acabar. Convencem você de que política é ambiente ruim, de que a política tem que acabar, de que todo político é malvadão, para que você tome asco da política, nojo, e não se meta nisso. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você deixa de escolher e tem que só aceitar o que impõem para você. Porque a política é o ambiente onde tudo acontece. É na política que se decide o preço do feijão, do arroz, da carne, do alimento todo, do combustível, do aluguel, da agulha, do remédio, da escola, de tudo que você pode imaginar. Tudo é decidido via política. E querem te convencer que a política é ruim, que o Estado é ruim, para que você não se meta nisso. Mentira! Você está sendo enganado. Estado mínimo ou Estado máximo? Nós temos os dois no Brasil. Nós temos cada vez mais o aprofundamento do Estado mínimo para os pobres e para a classe média, tá? Cada vez menos serviço público, cada vez menos educação de qualidade, cada vez menos saúde, cada vez menos segurança pública, cada vez menos investimento em infraestrutura, menos e menos. Tá? E cada vez mais dinheiro público sendo revertido para a exploração dos bilionários brasileiros e estrangeiros via extorsão do Estado brasileiro a partir de especulação financeira. E sonegação fiscal e por aí vai. E a gente vai entender já já como isso acontece.
tá bom? Então, não caia nessa baiola de Estado mínimo ou Estado máximo, tem muito servidor público, porque isso é todo mentira. Tem muito servidor público no Brasil? Aqui está um quadro que revela que isso é mentira, tá? Os países mais desenvolvidos do mundo são os que mais têm servidores públicos. Óbvio, porque quando um Estado oferece serviço de qualidade para a sua população, a qualidade de vida dessas pessoas melhora. Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia, que estão nos primeiros lugares de IDH mundial, Índice de Desenvolvimento Humano, são os países que mais têm servidores públicos. São os países em que o Estado é grande, são os países em que o Estado controla a economia, regula a economia, torna o país mais justo na competição dentro do capitalismo. Tá? Estado grande não é aversão a capitalismo. Estado grande, Estado organizado, Estado com serviço público de qualidade é potencializador do capitalismo. Não caiam em mentiras. Tá? Dinamarca, 28% da sua população de servidor público. Noruega, 30%. Finlândia, 24%. Suécia, 29%. Inglaterra, 16%. França, 21%. Estados Unidos, que a gente acredita que é o Estado mínimo, que é o neoliberalismo na veia, tem 15% da sua população empregada no serviço público. Sabe quanto tem o Brasil? Aquele país que vocês acreditam que é inchado, que a máquina estatal é muito grande? 12%. 12%. Um país desigual, de serviço público ruim, com miséria cada vez mais crescente, na qual 100 milhões de pessoas, 50% da população, está em insegurança alimentar, tá? Essa é a realidade, não caiam em balela. E esse país que a gente fala que tem muito servidor público, Estado inchado, muito corrupto e por aí vai, é um país que está na contramão do resto do mundo. Por quê? É um país que rouba os pobres, a classe média, os pequenos e médios empresários para dar para os grandes, tá? Via sistema de imposto injusto, desigual, criminoso. E vamos entender isso. Quem paga imposto nesse país? Quem paga imposto nesse país está aqui, nessa pizza fatiada. 53,79% de todo o recurso arrecadado via imposto no Brasil vem de quem ganha até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos. Mais da metade de todo o orçamento público brasileiro vem dos pobres e dos miseráveis. Mais da metade. E aí a gente vai ver depois nos gastos desse orçamento público como é invertido. Como a mesma fatia vai para os bilionários. Ou seja, a gente tem um sistema na qual 53% de todo o dinheiro arrecadado de imposto no Brasil vem dos pobres e miseráveis e toda essa fatia de dinheiro para no bolso dos bilionários, que não pagam imposto. E a gente já vai ver isso daqui a pouco, tá? Até 5 salários mínimos, tá? 70% quase de todo imposto arrecadado vem dessa população, ou seja, miserável, pobre e classe média baixa. Tá? Depois a gente vê ali de 5 a 10, de 10 a 20, que vai bater praticamente mais de 90% do imposto arrecadado está na classe média pobre e miserável do país. Quem ganha mais de 20 salário mínimo, a classe média alta, não, nós não estamos falando aqui, tá, de burguesia, não, dos bilionários, estamos falando aqui de classe média, porque é de salário. Milionário não tem salário. Milionário não tem que pagar imposto de renda, porque ele não recebe salário. Ele retira como lucro, ele retira como dividendo, e isso não paga imposto no Brasil, tá? O que nós estamos falando aqui é que quem paga imposto no Brasil é só classe média, pobre e miserável, como comprova essa fatia aqui. Bom, Rodolfo, se os ricos não pagam impostos, só os pobres, classe média, pagam imposto, tá? Diferente de todos os outros países desenvolvidos e capitalistas do mundo, ok? Porque nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, na Inglaterra, na Suíça, no Japão, em todos esses que vocês podem citar,
Os bilionários e os ricos lá pagam imposto de renda, pagam sobre lucro que eles têm, pagam os dividendos da especulação financeira, tá? Eles pagam taxa sobre grande fortuna, eles pagam taxa sobre herança, eles pagam, então, muito imposto, porque é óbvio, para um Estado funcionar, é a lógica de quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. No Brasil é o contrário. Quem ganha menos, paga mais impostos. Quem ganha mais, paga menos impostos, tá? Mas o Estado precisa de imposto para manter a máquina funcionando. Metade desses impostos é para ser roubado pelos ricos que não pagam imposto. Ah, Rodolfo, você está exagerando. Vamos ver, então. Se você precisa gerar imposto e não vai ser de quem mais ganha, então você vai fazer com que o imposto no Brasil seja sobre o consumo. O que isso quer dizer, Rodolfo? Que toda mercadoria que você compra, tá? Ou serviço, tem imposto em cima, imposto alto. No Brasil, de toda a carga tributária brasileira, ou seja, de todo imposto que o Estado pega da sociedade, metade de tudo isso é sobre o consumo, ou seja, é sobre o consumo das famílias, tá? É sobre o consumo das pessoas, é sobre o consumo de carne, da cesta básica, de energia elétrica, é sobre o consumo de remédio, é sobre o consumo de roupa, é sobre o consumo de sapato, é sobre o consumo de computador, é sobre o consumo de celular. Por isso que os produtos no Brasil são caros. Por isso que vocês falaram, nos Estados Unidos é muito barato. Eu compro uma roupa lá 3 vezes menor o preço de marca. Sim, vejam aqui do lado o gráficozinho. Nos Estados Unidos, não há praticamente imposto sobre consumo. Óbvio, óbvio que o consumo é o básico de uma sociedade para ter dignidade. Ela tem que pagar barato nos itens básicos de vida para que ela consiga sobreviver com dignidade, para que ela consiga ter acesso à educação de qualidade, para que ela consiga pagar por alguma coisa de melhor qualidade. No Brasil, não. No Brasil, tudo que você compra, inclusive de baixa qualidade, é caro. Por quê? Porque no Brasil optou-se por não cobrar imposto dos ricos e bilionários para cobrar imposto dos pobres e da classe média, tá? Então, a gente vê aqui que eu pego 3 países de 3 situações diferentes para comparar com o Brasil. Estados Unidos, a potência mundial, 7% da sua carga tributária é sobre consumo. Consumo de remédio, carne, leite das crianças, enfim, tudo. No Chile, 19%. Aqui é um país latino-americano, como o Brasil, pobre igual ao Brasil. Tá? Pobre, eu digo em espírito, porque o Brasil é um país rico. Tá? Só não distribui sua riqueza de maneira justa. E Portugal, que é um dos países que mais tem imposto sobre o consumo, para não pegar o que tem menos, para falar que estou manipulando, 23%. O Brasil é mais que o dobro de Portugal, o imposto sobre o consumo, ou seja, sobre qualquer compra de qualquer coisa que as pessoas fazem no dia a dia. E por que o Brasil optou por isso? Para que os ricos, milionários e bilionários não paguem imposto e ainda roubem o imposto do brasileiro. Ah, Rodolfo, para de falar isso. Como paro de falar isso? Aqui, comprovo para vocês, tá? No Brasil, os ricos não só não pagam imposto, tá, de renda, sobre lucro, sobre dividendo, por aí vai, como eles ainda sonegam o pouco que eles declaram e evadem e recebem benefícios fiscais do governo. Ou seja, vou explicar didaticamente. O governo tira imposto da classe média, pobre, miserável e entrega para os bilionários que não pagam imposto. Você entendeu? Eu vou repetir. O sistema tributário brasileiro é na qual o Estado tira dinheiro do pobre, miserável e da classe média, pequeno e médio produtor, e entrega todo esse recurso para os bilionários brasileiros que não contribuíram com 1 centavo praticamente desse imposto que o Estado arrecadou, tá? Como que eles fazem isso? De várias maneiras. Vamos lá. Empresas brasileiras sonegam 2,3 trilhões de reais ao ano. Eu disse trilhões. Sabem quanto vai ser provavelmente o PIB brasileiro desse ano? 8 ponto alguma coisa trilhões. Só de sonegação das empresas, 2,3 trilhões. Só para vocês verem o tamanho do buraco que a gente está metido, tá?
Disso, para a gente entender como funciona, bom, vamos entender. Se você sonegou imposto, ou seja, você não declarou aquele lucro, aquela renda que você teve, esse dinheiro não entra para a conta do Estado, ele some. Mas ele não some de verdade, ele tem que ter uma destinação. Qual é a destinação desse dinheiro? Evasão fiscal. O que é evasão fiscal? É você tirar dinheiro do país sem declarar, sem falar para o Estado que você ganhou esse dinheiro. E aí tem um problema. Os bilionários brasileiros ganharam esse dinheiro dentro do Brasil, utilizando as estruturas, a população, os cidadãos, as estradas, os sistemas elétricos de combustível, blá, blá, tudo do Brasil. Tudo que é sustentado pelo Brasil, esses bilionários utilizaram para fazer esse dinheiro. Só que eles não devolvem nada, ou muito pouco, porque eles sonegam e evadem, colocam num paraíso fiscal. E aí a gente tem uma curiosidade, que é uma coincidência só. Estou dizendo coincidência, tá, pessoal? O BTG Pactual, o maior banco de investimento do país, que ele é o banco de gestão de fortunas, como ele mesmo diz, tá? Coincidentemente, esse banco tem 33 filiais em paraísos fiscais espalhados pelo mundo, né? Paraísos fiscais normalmente são aqueles lugares em que as pessoas que sonegam imposto jogam o dinheiro evadido para lá. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né, do que acontece. Então tá. Fora a sonegação, fora a evasão fiscal, nós temos também o Estado Robin Hood ao contrário. O Estado faz renúncia fiscal, tá? Ou seja, o Estado fala assim para os bilionários, empresários, agronegócio brasileiro, fala assim, pessoal, seguinte, vocês tinham que me pagar isso de imposto, mas não precisa, tá? Eu não quero. Pode ficar para vocês aí, para vocês reinvestirem, para vocês gerarem emprego e renda, o que obviamente não acontece. A gente sabe que não acontece. Esse pessoal pega esse dinheiro que não foi cobrado o imposto e eles fazem o quê? Emprestam para o governo. Olha que loucura. O governo não pega um dinheiro que era dele por direito, tá? Deixa com a empresa empresta para o governo via taxa Selic, a gente já vai entender isso, e eu pago juros em cima de um dinheiro que eu deveria ter recebido. Vocês perceberam a loucura? Eu não pego um dinheiro que eu deveria ter recebido via imposto, depois eu empresto esse dinheiro dos bilionários via taxa Selic, e quando eu empresto esse dinheiro, eu pago por ano para eles 13,75% de juro, tá? Eu não pego um dinheiro via imposto legal, depois eu pego esse dinheiro como empréstimo e pago juros em cima para o cara que não pagou o imposto. É um paraíso fiscal isso aqui dos ricos, tá? E eu desafio aqui qualquer um a provar que isso é mentira, tá? Porque é o que acontece. Só esse ano o Brasil vai fazer uma renúncia fiscal de quase 450 bilhões de reais. Sabe o que isso significa? Só para comparar, em 2021, pandemia, sistema de saúde colapsado, o orçamento público para a saúde foi de 125 bilhões de reais. Da educação, 80 bilhões. 200 bi, saúde e educação juntos. Sabe quanto que o Estado está renunciando esse ano para os grandes empresários da indústria agronegócio? 400 bi, mais de 400 bi, mais que o dobro do que o orçamento da saúde e educação juntos. Essa é a medida da miséria brasileira, tá? E aí vocês acreditam que a empresa pública, que é o Estado, que ferra com o país, sabe quanto a Petrobras distribuiu de dividendo esse ano? Distribuiu mais dividendo do que ela teve de lucro. Isso mesmo que você está ouvindo. Tudo que ela teve de lucro daquele combustível com os olhos da cara de preço que você pagou, tá? 8, 7 reais, né? Inflação em tudo no Brasil, porque tudo subiu por causa do combustível, que transporta tudo. Subiu, então, comida, cesta básica, remédio, tudo subiu, porque o combustível subiu. A Petrobras teve um lucro gigantesco, obviamente, roubando a população brasileira. Ela pegou todo esse lucro, todo 100% do lucro, e distribuiu em dividendo para os seus acionistas. Boa parte desses acionistas estrangeiros, tá? Pegou todo o seu lucro e entregou
via dividendo para os grandes acionistas da Petrobras, que não pagam imposto no Brasil, porque no Brasil, dividendo, o único país do mundo, junto com a Estônia, que não paga dividendo de ações, de especulação financeira. É isso mesmo que você ouviu, pessoal. O bilionário brasileiro, então, ele sonega imposto, ele evade dinheiro, ele depois tem o benefício fiscal do Estado, ele pega todo esse dinheiro sonegado, evadido de benefício fiscal, e ele empresta para o Brasil, ou seja, ele sonegou imposto para o Estado brasileiro, todo esse dinheiro que ele sonegou, ele empresta para o Brasil, e o Brasil paga juros para ele ainda, tá? Depois. E aí esse cara pega todo esse dinheiro que ele sonegou, evadiu ou teve benefício fiscal, coloca uma taxa na Selic, ou seja, empresta dinheiro para o governo, recebe juros para isso e pega outra parte e compra ações de grandes empresas, por exemplo, a Petrobras, e recebe dividendo desse dinheiro que ele colocou lá sem pagar um único imposto. Ele não paga imposto duas vezes e recebe duas vezes o benefício fiscal de dinheiro público brasileiro, que é dinheiro só alimentado pela classe média, pobre e miserável nesse país. É isso que está acontecendo. E você está uma barata aplaudindo o chinelo. Tá? Por quê? Porque você foi convencido que a política é algo nojento, que todos os políticos são iguais, que você não quer saber disso, então você é manipulado. Quando você não entende racionalmente como funcionam as coisas, a única coisa que te sobra é a utopia, são os valores morais manipulados de maneira deturpada. Se você não entende como você é roubado, você vai se preocupar com pauta da maconha, com as fake news de cartilha gay, de banheiro unissex, você vai se preocupar com as mentiras sobre religião, você vai se preocupar com as mentiras sobre aborto, tá? Por quê? Porque você não compreende como o sistema funciona, porque não é para você compreender. Porque os grandes sistemas de comunicação têm como principais patrocinadores esses donos do dinheiro, os bancos, as grandes empresas e o agronegócio. Então, os grandes meios de comunicação, que são empresas e precisam também gerar lucro, elas não vão falar a verdade de como seus patrocinadores roubam o Brasil. Já que elas não falam como seus patrocinadores roubam o Brasil, elas vão falar o quê? Elas vão falar sobre pauta moral, né? Os políticos, inclusive do centrão, da direita, que trabalham para os bilionários, eles vão falar para você sobre pauta moral, sobre aborto, sobre Deus, sobre maconha, sobre banheiro unissex, porque eles não querem que você se preocupe com o que de fato importa para a sua vida material do dia a dia. Tudo bem? Então é assim que funciona. Lembra aquele gráfico que eu coloquei anteriormente aqui, ó? Essa fatia azul aqui, que é a maioria do que os pobres e miseráveis pagam de imposto no Brasil, e essa fatia amarela aqui agora é a fatia de todos os juros e amortização da dívida que o governo passa para os bilionários. Sabe o que é juro e amortização da dívida? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. É o dinheiro emprestado por esses bilionários via taxa Selic para o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro paga os juros e o montante emprestado para esses bilionários. Um dinheiro que o Estado deixou de receber via corrupção de sonegação e evasão e via benefício para os bilionários, ou seja, eu abro mão de receber um dinheiro, tá? Aí eu pego todo o dinheiro de imposto que o pobre e a classe média pagou para o Estado e eu jogo no bolso do bilionário que eu não recebi imposto dele. É um cano, né? Um dreno de roubo do dinheiro público gigantesco que a gente não vê, tá? Então, veja aqui esse gráficozinho. Pobre e classe média paga todo o imposto do Brasil via imposto de renda ou imposto sobre o consumo, sobre produtos e serviços. E essa fatia toda do Estado brasileiro, mais da metade, vai para a especulação via taxa Selic, isenções fiscais e também os bilionários têm empréstimo a juros baixos, o que os pobres, classe média e pequeno empresário não têm. Dívida de cartão de crédito, juro de cartão de crédito no Brasil, média de quase 400% ao ano. 400% ao ano, tá? Que as instituições financeiras, os bancos, roubam da população via cartão de crédito. Via cheque especial, 150% ao ano. Empréstimo pessoal, 100%, 90% ao ano. Empréstimo para pequeno e médio empresário, 40% ao ano. Óbvio que não tem como esse país se desenvolver
Isso é um dreno de roubar a população e as pequenas e médias empresas do Brasil. Por isso que trabalhador tem que ganhar mal, por isso tem que destruir direito trabalhista, porque todo o dinheiro tem que ser drenado para os cofres dos bilionários que extorquem o Brasil via especulação, via mercado financeiro e via isenção de imposto. Por que você paga alimento caro no Brasil? Porque o Brasil, no atual governo, deixou de ter estoque regulador, liberou para que o agronegócio todo vendesse tudo que a gente produz aqui para o exterior, porque o dólar está caro. Eles vendem tudo, não sobra nada aqui dentro, então o valor sobe. Tá? Não tem governo controlando, não tem governo preocupado com a população. O governo só é uma estrutura de organização do dreno, que garante o dreno de roubo dos recursos dos pobres, dos miseráveis, da classe média e dos pequenos produtores brasileiros para esse mar de roubo, de lama e de corrupção do dinheiro público. Tá? E esses caras, ainda de tudo que ganham, têm isenções de impostos sobre lucros, dividendos e juros sobre capital próprio. Ou seja, as empresas, o juros sobre capital próprio é o que a empresa, ainda sobre o que ela declara, ela já sonega um monte, mas sobre o que ela declara, ainda ela tem desconto de 50%, porque ela declara como distribuição de lucro. Tá? Ou seja, isso é um paraíso fiscal no Brasil. Tá? Então, para a gente entender como a corrupção funciona, fora toda essa sacanagem aqui, a gente fala assim, tá, mas ainda tem dinheiro sendo roubado mesmo do Brasil, né? Não de sonegação, não de isenção de imposto, não de benefício fiscal, mas roubado, é superfaturado, né? Em obra, em serviço, tem. E sabe por quê? Porque no Brasil tem pouco servidor público. E agora o Paulo Guedes e o Lira falaram que vão colocar a reforma administrativa para votar. Sabe o que é a reforma administrativa? Tirar a estabilidade de servidor público. Sabe qual é a única barreira que existe contra a corrupção no Brasil? A estabilidade do servidor público. A estabilidade não é um privilégio do servidor, é um mecanismo de defesa dos recursos do orçamento do Estado. Porque o servidor público não pode ser demitido, não pode ser pressionado, porque ele tem estabilidade. Se ele tem estabilidade, ele pode se negar a praticar um ato de corrupção. Quem não tem estabilidade, quem é contratado, quem é terceirizado, quem, enfim, ou ele faz o que o sistema está mandando, ou ele é demitido. Temos que defender o servidor público, a estabilidade do servidor público e ter mais servidor público, porque temos poucos e por isso que a corrupção é feita. Ah, Rodolfo, tudo bem. Então a gente vai entender, não tem dinheiro público sendo tirado, ou melhor, o dinheiro público, quem rouba é o Estado ou é o setor privado? Óbvio que é o setor privado, gente. Qualquer dinheiro público que você movimenta é uma tela preta, você não pega dinheiro no setor público, você autoriza pagamento, tá? De serviço ou de material e equipamento no setor privado. Então, como que você pratica corrupção roubando, além de todo esse esquema que eu já falei, o dinheiro público brasileiro? Como que você pratica essa corrupção? É assim, você coloca nos cargos que ordenam a principal despesa do orçamento público, não funcionário público concursado, mas indicado. Como que funciona no Brasil? O ministro de Estado é indicado, o secretário de um Estado é indicado, o secretário de município é indicado, os diretores dentro de ministérios, secretarias e por aí vai são indicados, os diretores de empresa pública são indicados, ou seja, é um grande leilão de cargo público, mas não concursado, que são os cargos principais que movimentam dinheiro. E esse grande leilão é feito com quem? Com esse centrão que você votou, amiguinho. O centrão, para aprovar projetos de qualquer governo, ele vai querer primeiro ter compra dos seus votos. Pode ser por dinheiro diretamente, pode ser por cargos entregues na mão deles e eles vão coordenar esse dinheiro, tá? Então é assim que funciona, mas sabe onde vai parar 98, 99% de todo o dinheiro roubado do Estado? No setor privado. O dinheiro não volta para o cofre do Estado, você não tira dinheiro público para pagar você mesmo. Você tira dinheiro público para pagar serviço e material do sistema privado. Então, como que acontece? Um exemplo, vou dar aqui, um superfaturamento de uma obra, tá? Você faz a licitação, já em acordo com uma empreiteira corrupta, privada, ok? Essa empreiteira vai jogar o valor lá embaixo, nenhuma outra empreiteira vai conseguir cobrir esse valor para fazer aquela obra, porque é impossível.
Então, ela vai ganhar, porque no setor público o menor orçamento ganha, só que daí no meio da obra, quando ela começa a executar a obra, vai fazendo aditivo contratual, que fica 2, 3, 4 vezes mais cara a obra do que ia ficar originalmente, tá? Como esse aditivo contratual é feito? Via esses cargos comissionados que foram indicados via Centrão, via corrupção. Ou seja, funcionários públicos que não são concursados, que é o que a reforma administrativa quer. Você acabar com o servidor público, com a estabilidade, é abrir de vez as porteiras de corrupção no Brasil. E aí esse servidor público não concursado, comissionado, que facilita o trambique e a corrupção, ele fica com 1, 2% do contrato superfaturado e o restante vai todo para o setor privado, que usa parte desse dinheiro depois para pagar as campanhas desses deputados corruptos, que vão se reelegendo eternamente porque tem muito dinheiro para financiar suas campanhas, dinheiro que vem desse sistema de corrupção. Então, você está entendendo como você está sendo enganado, né? Se você fosse parte desse sistema que beneficia a si mesmo, se você fosse um bilionário, tá? um cara do agronegócio, não é à toa que vocês veem hoje quem que os grandes empresários o agronegócio está apoiando, né? Porque eles nunca ganharam tanto dinheiro nesse sistema de roubo declarado do dinheiro público, via orçamento secreto. O maior escândalo de corrupção da história, segundo a Transparência Internacional. Tá? Não sou eu que estou dizendo, é a Transparência Internacional que está dizendo. Tá? Então, se vocês fossem beneficiados por esse sistema, vocês falariam a verdade ou a mentira para a população? Vocês iam explicar a engrenagem do sistema e como esse sistema de corrupção e de saque do dinheiro público é alimentado? Ou vocês iam desviar o debate para a pauta do aborto, da maconha, do gaysismo, né? Do banheiro unissex, de Deus? Que lado vocês iriam se vocês fossem os beneficiados do sistema? Parem para pensar um pouquinho de que lado vocês estariam e aprendam que vocês estão sendo enganados. E essa aula, que é um presente de um professor no Dia dos Professores, é para que vocês nunca mais sejam enganados por essa estrutura de roubo, corrupção e saque de todo o trabalho e suor dos trabalhadores brasileiros, miserável, pobre, classe média, pequeno e médio empresário, que produz no Brasil o paraíso na terra às custas do inferno coletivo. Feliz Dia dos Professores, que vocês não cometam o mesmo erro do primeiro turno das eleições e que votem consciente, para um lado ou para o outro, mas pelo menos entendendo como a máquina funciona. Obrigado e até a próxima, pessoal.